7 hábitos financeiros que tiraram milhares da pobreza, comprovados. Você precisa saber hoje. A verdade é que ninguém nasce sabendo lidar com dinheiro, e a maioria das pessoas aprende do jeito errado. Crescemos repetindo comportamentos que parecem normais, mas que silenciosamente garantem que a pobreza continue sendo um destino. Só que existe um pequeno grupo de pessoas que conseguiu quebrar esse ciclo. Gente simples, comum, ganhando pouco, cansada de sofrer, mas que transformou completamente a vida através de hábitos financeiros comprovados. E são exatamente esses hábitos que você vai descobrir agora. Neste vídeo, você vai ver o que realmente separa quem permanece no aperto de quem começa a construir riqueza. E não tem nada a ver com sorte, diploma ou salário alto. Tem a ver com mentalidade, decisões diárias e o tipo de comportamento que você pratica sem perceber. Cada um desses 7 hábitos já tirou milhares de pessoas da pobreza e pode fazer o mesmo por você, desde que aplicados com coragem e consistência. Você vai entender por que algumas pessoas vivem endividadas mesmo ganhando mais do que você. Como quem ganha pouco consegue juntar dinheiro rapidamente. Quais hábitos silenciosos sugam sua renda antes mesmo de você perceber? Como mudar sua mentalidade financeira e substituir padrões destrutivos? Como criar disciplina mesmo vivendo no limite? Como transformar pequenas decisões em patrimônio? Como romper com crenças e ambientes que te mantêm preso? Este vídeo não vai te prometer fórmulas mágicas. Ele vai te mostrar um caminho real, um caminho já testado, vivido e validado por milhares de pessoas que estavam exatamente onde você está hoje e conseguiram sair. Se você está cansado de se sentir travado, cansado de trabalhar e não ver resultado, cansado de repetir a mesma vida financeira ano após ano, este vídeo é o ponto de virada. Assista até o final para desbloquear o hábito mais poderoso, o que separa definitivamente quem muda de quem continua apenas desejando mudar. Desde muito cedo ensinam você a acreditar que pobreza é destino, que algumas pessoas simplesmente nasceram para vencer e outras nasceram para lutar o resto da vida. E isso gruda tão fundo dentro da mente que você nem percebe mais. Começa a achar normal viver no aperto, normal trabalhar duro e ficar no zero, normal ver sonhos ficando mais distantes a cada ano. Mas a verdade é que nada disso é normal. Só parece normal porque foi repetido tantas vezes ao seu redor que virou padrão. E esse padrão é exatamente o que te mantém preso. A grande ruptura começa aqui, quando você descobre que o que separa quem muda de vida de quem permanece estagnado não é dinheiro, não é oportunidade, não é sorte, são hábitos. Pessoas comuns, com vidas comuns e salários comuns, saíram da pobreza não porque tiveram um golpe de sorte, mas porque adotaram comportamentos diferentes. Elas quebraram padrões que você talvez ainda repita sem perceber. E enquanto você continuar acreditando que pobreza é um destino inevitável, vai continuar vivendo como se nada pudesse ser feito. É por isso que este vídeo começa com um choque de realidade. Pobreza não é identidade, é consequência de hábitos. Da mesma forma, riqueza não é privilégio, é resultado de escolhas acumuladas. Isso significa que você não está preso pelo tamanho do seu salário, mas pelo tamanho dos seus hábitos. E quando você muda seus hábitos, muda sua trajetória. É simples? Não. É possível? Totalmente. Milhares de pessoas provaram isso. Pessoas que estavam exatamente onde você está agora, cansadas, frustradas, perdidas, sem saber por onde começar. E foram retiradas desse ciclo não por milagre, mas por 7 hábitos financeiros comprovados. Este vídeo não vai te trazer fórmulas mágicas, vai te trazer clareza mental, vai te mostrar como funciona o financial mindset das pessoas que construíram riqueza começando do nada.
Vai te tirar do ciclo da repetição automática e te colocar no caminho da consciência. Porque antes de aprender o que fazer com o dinheiro, você precisa aprender algo muito mais importante. Acreditar que você pode mudar sua vida financeira. Sem isso, qualquer técnica se torna inútil. Sem isso, o comportamento nunca muda. Sem isso, você continua preso. As pessoas que finalmente conseguem How to Escape Poverty não são as que sabem mais números, planilhas ou investimentos. São as que entenderam que riqueza é construída por hábitos diários, silenciosos, às vezes até simples demais para chamar atenção. Mas são esses hábitos que moldam o destino. E é justamente isso que você vai ver hoje. Os 7 comportamentos que mudaram milhares de vidas. 7 práticas que tiraram pessoas da pobreza porque mudaram algo que ninguém vê. A forma de pensar, agir e decidir todos os dias. E antes de entrarmos no primeiro hábito, você precisa fazer uma pausa interna. Precisa questionar: será que a forma como penso sobre dinheiro não está me mantendo exatamente onde estou? Quando você permite essa reflexão, cria espaço mental para a transformação. E é nesse espaço que novos hábitos entram. É nesse espaço que o futuro começa a ser construído. Agora, prepare-se. Vamos explorar os 7 hábitos financeiros que realmente tiram alguém da pobreza e entender por que, se você aplicar, sua vida inevitavelmente muda. O primeiro hábito que tirou milhares de pessoas da pobreza é tão simples que a maioria ignora. E é exatamente por isso que ele é tão poderoso. Esse hábito se chama autoconsciência financeira. A capacidade de enxergar com absoluta honestidade onde o seu dinheiro está indo todos os meses. Parece básico, mas é justamente aqui que a maioria falha. As pessoas vivem no automático, pagam contas no piloto automático, gastam sem perceber, repetem padrões herdados e quando chegam ao fim do mês, dizem que não sabem para onde o dinheiro foi. Essa frase já entrega tudo. Se você não sabe para onde seu dinheiro está indo, significa que não está no controle dele. E quando você não controla, outra coisa controla por você. Seus impulsos, suas emoções, seu ambiente ou seus hábitos antigos. Autoconsciência financeira é o que separa quem vive, apagando incêndios, de quem começa a construir patrimônio. O simples ato de mapear para onde cada centavo vai já revela padrões que você nunca tinha percebido. Você descobre desperdícios silenciosos, descobre compras emocionais, descobre que paga por coisas que nem usa mais, descobre que aquilo que parecia pouco, somado ao longo do mês, vira muito. Esse choque inicial é desconfortável, mas é essencial. A transformação começa quando você encara a realidade de frente. A partir desse momento, você deixa de ser conduzido e passa a conduzir. E para isso, você precisa fazer algo que ninguém te ensinou: criar o seu raio-x financeiro. Durante 7 dias, apenas 7, registre absolutamente tudo o que você gasta. Não importa se foi $2 ou $200. Não importa se foi no cartão, no débito, no Pix ou no dinheiro vivo. Tudo precisa ser registrado. Essa prática simples ativa uma parte do seu cérebro responsável por percepção e tomada de decisão. Você deixa de agir no impulso e passa a agir com consciência. É aqui que começa o Financial Control, o controle real da sua vida financeira. Quando você registra seus gastos, um mapa começa a se formar. Você passa a enxergar padrões que antes eram invisíveis. Pode ser o café diário, o delivery frequente, o streaming que você não usa, aquele hábito de comprar só porque estava barato, aquele gasto emocional depois de um dia ruim. Cada pequeno ponto no mapa revela um comportamento. E cada comportamento revela uma necessidade de mudança. É por isso que esse hábito se relaciona diretamente com Personal Development, desenvolvimento pessoal. Porque o que está sendo transformado aqui não é só o seu dinheiro,
é quem você é diante do dinheiro. E então algo curioso acontece. Só de observar seus gastos, você naturalmente começa a gastar menos. Não porque alguém mandou, não porque você está se privando, não porque está seguindo uma regra rígida. Você gasta menos porque finalmente está vendo. E quando você vê, você escolhe. Essa é a essência da autoconsciência financeira. Ela devolve a você o poder de escolher. Antes, seus hábitos escolhiam por você. Agora, é você que decide. Com esse raio-x em mãos, você dá o primeiro passo real do planning, o planejamento financeiro. Planejar não é sobre planilhas complexas ou sistemas sofisticados. Planejar é sobre clareza. É sobre saber quanto entra, quanto sai e por quê. É sobre entender o que pode ser cortado, o que pode ser reduzido, o que pode ser reorganizado e o que precisa ser mantido. É sobre tomar decisões com base na realidade e não na imaginação. E esse simples ato já mudou milhares de vidas. A autoconsciência financeira funciona porque você não controla aquilo que não enxerga. É impossível mudar um comportamento que permanece oculto. É impossível melhorar aquilo que você nunca avalia. É impossível evoluir enquanto você repete, no automático, os mesmos hábitos que te mantiveram preso por anos. Por isso, esse hábito é o primeiro. Ele é o alicerce. Ele é a porta de entrada. Ele é o ponto onde a mente desperta e percebe que existe, sim, um caminho para sair da pobreza. Mas esse caminho exige verdade. E agora que você entende seu ponto de partida, é hora de avançar para o segundo hábito, a regra da retirada automática. A técnica que permite juntar dinheiro mesmo quando parece impossível. Se existe um hábito que separa, de forma quase cirúrgica, quem consegue construir patrimônio de quem passa a vida inteira dizendo que não consegue guardar nada, é este, pagar a si mesmo primeiro. Esse é o segundo hábito que tirou milhares de pessoas da pobreza e mudou completamente a forma como elas lidam com dinheiro. E, curiosamente, é um dos mais fáceis de aplicar e, ao mesmo tempo, um dos mais ignorados. Porque a maioria ainda acredita na ilusão de que vai conseguir economizar o que sobrar. E é exatamente aí que tudo se perde. A dor é conhecida. Você recebe o salário, paga contas, resolve pendências, compra o que precisa, compra o que quer, tenta sobreviver ao mês. E quando olha novamente, não sobrou nada para guardar. E assim, mês após mês, ano após ano, a sensação de estagnação vai crescendo. Não importa se seu salário aumenta um pouco, o resultado emocional é sempre o mesmo. A crença de que não consigo guardar vai se enraizando até virar identidade. Mas a verdade é dura e libertadora. Não é que não sobra, é que você está esperando sobrar. E quem espera sobrar nunca guarda. Porque a vida é especialista em ocupar todo o espaço que você deixa. Se você não define um valor para construir sua liberdade financeira, o mundo define por você. E o mundo sempre escolhe consumo, nunca construção. É aqui que entra a regra da retirada automática. Antes de qualquer conta, antes de qualquer gasto, antes de qualquer decisão, você separa um pequeno valor e envia diretamente para sua reserva financeira. Mesmo que seja pouco, mesmo que pareça insignificante. A força dessa regra não está no tamanho do aporte, está na prioridade. Quando você se paga primeiro, envia um comando claro ao seu cérebro. Sua liberdade financeira é prioridade, e esse simples gesto começa a reprogramar seus financial habits. A retirada automática é poderosa porque remove o maior inimigo da construção de patrimônio, o julgamento emocional. Quando você tenta guardar manualmente, entra em conflito com impulsos, desejos momentâneos, ansiedade, estresse, cansaço e até culpa. Mas quando o valor é transferido automaticamente, você não briga com sua mente. Você simplesmente adapta sua vida ao novo padrão. Você começa a viver com o que sobra, e não o contrário. Esse hábito também ativa algo fundamental,
a reserva emocional. Não se trata apenas do dinheiro guardado, mas da sensação de segurança que ele oferece. Quando você percebe que tem um valor crescendo, por menor que seja, sua relação com o futuro muda. Sua ansiedade diminui, seu senso de controle aumenta, você começa a se sentir capaz. E é essa sensação que vai sustentar sua disciplina nos próximos meses. Com o tempo, essa reserva emocional se transforma na sua Emergency Fund, sua reserva de emergência. Aquele colchão financeiro que impede que cada imprevisto vire um desastre. Aquele escudo que evita que você volte para dívidas. Aquele alicerce que permite investir de verdade. Porque ninguém investe bem quando está emocionalmente vulnerável. E aqui está o que poucos falam. Você não precisa começar com grandes valores. Você está investing with little money. E isso é mais do que suficiente. R$10, R$20, R$50. O valor não importa. O hábito importa. O movimento importa. O compromisso importa. Porque a mágica dos juros compostos não depende do tamanho da semente, mas da constância do plantio. Com o passar dos meses, você vai perceber algo poderoso acontecendo. Suas finanças começam a se organizar ao redor dessa decisão. Seus impulsos diminuem. Seus gastos se tornam mais conscientes. E você passa a olhar para o dinheiro de outro jeito. Não mais como algo que chega e vai embora, mas como um recurso que você controla e direciona para construir liberdade. Esse hábito simples, repetido com consistência, já tirou milhares de pessoas da pobreza porque ensinou uma verdade fundamental. Você é a prioridade do seu próprio dinheiro. Agora que você domina o hábito de se pagar primeiro, é hora de enfrentar um inimigo silencioso. Aquele que destrói planos financeiros antes mesmo de começarem. O consumo impulsivo. O terceiro hábito que tirou milhares de pessoas da pobreza não tem nada a ver com ganhar mais dinheiro. Ele tem a ver com proteger o dinheiro que você já tem. E para isso, é preciso enfrentar um inimigo silencioso, sorrateiro e extremamente poderoso. O consumo impulsivo. Esse monstro vive escondido entre emoções, frustrações e gaps de autoestima. E por não ser reconhecido, destrói sonhos financeiros desde a primeira parcela até a última fatura. Ele não precisa de muito para vencer você. Só precisa que você continue reagindo sem consciência. O consumo impulsivo não é só sobre comprar algo que você não precisa. É sobre usar o ato de comprar como anestesia emocional. É aquele "eu mereço", só hoje, promoção imperdível, é barato, não vai fazer diferença. Você não compra o produto, você compra alívio. Compra um descanso mental depois de um dia difícil. Compra dopamina depois de uma semana estressante. Compra a sensação de controle quando tudo parece fora do controle. E por alguns minutos, talvez até algumas horas, isso funciona. Mas o que vem depois sempre é igual. Culpa, arrependimento, ansiedade e mais uma parcela que rouba seu futuro. O problema é que o consumo impulsivo não parece um monstro. Ele parece pequeno, parece inofensivo, parece até merecido. E é justamente por isso que tantas pessoas permanecem presas em dívidas por anos. Elas não têm um problema de dinheiro, têm um problema de comportamento emocional. E enquanto o comportamento emocional não mudar, nenhuma estratégia financeira sobrevive. A primeira ação para matar esse monstro é identificar seus gatilhos emocionais. O que faz você sentir vontade de comprar? É frustração, solidão, comparação, estresse, tédio? Cada pessoa tem um gatilho diferente e descobrir o seu é um passo gigantesco na sua jornada de financial education. Porque quando você entende o porquê compra, você aprende a parar antes que a compra aconteça. O segundo movimento é criar travamentos conscientes. Antes de comprar algo, estabeleça uma regra simples. Espere 24 horas. Só isso. Se amanhã ainda fizer sentido, você compra. Essa pausa destrói 80% dos impulsos.
porque o que parece urgente hoje normalmente não faz sentido amanhã. Essa pequena distância entre a emoção e a ação salva mais dinheiro do que qualquer planilha já criada. A terceira estratégia é substituir impulsos por decisões estratégicas. Em vez de comprar para sentir alívio, crie microações que gerem satisfação sem destruir suas metas. Pode ser caminhar, tomar um ar, anotar o que você sentiu, investir um pequeno valor, revisar sua meta financeira, conversar com alguém que te inspira. Isso reprograma seu cérebro para trocar o impulso pela direção. E direção é tudo no processo de abandonar o ciclo da pobreza. Entenda uma verdade incômoda. Você não sai das dívidas com mais dinheiro. Você sai das dívidas com mais consciência. A impulsividade é a maior inimiga de quem deseja pay off debts e construir riqueza. O impulso te aprisiona, a disciplina te liberta. Impulso é presente disfarçado que cobra juros altos depois. Disciplina é esforço inicial, que entrega liberdade para o resto da vida. Um único hábito impulsivo pode te atrasar meses. Um único hábito disciplinado pode te adiantar anos. E quando você começa a dominar seus impulsos, algo poderoso acontece. Sua identidade muda. Você deixa de ser alguém que reage ao dinheiro e passa a ser alguém que comanda o dinheiro. Isso é Wealth Mindset, mentalidade de riqueza. Não é sobre ter milhões na conta, mas sobre se comportar como alguém que está construindo algo. Pessoas ricas não evitam impulsos porque são melhores. Elas evitam porque sabem o custo. E agora, você também sabe. O monstro do consumo impulsivo não desaparece. Ele enfraquece. Ele perde poder toda vez que você escolhe pensar antes de agir. Toda vez que você recusa uma compra desnecessária. Toda vez que você decide que seu futuro vale mais do que 5 minutos de dopamina. Você não precisa derrotá-lo de uma vez. Precisa apenas vencer uma batalha por dia. E no final, quem vence essas pequenas batalhas, vence a guerra financeira. Agora que você identificou e desarmou um dos maiores sabotadores da sua vida financeira, está pronto para o quarto hábito: investir com pouco, todos os meses, usando o poder invisível da micro-riqueza. Um dos maiores mitos que mantém milhões de pessoas presas na pobreza é acreditar que investir é coisa de rico, que só quem ganha muito pode aplicar dinheiro, aproveitar juros compostos ou construir patrimônio. E essa crença é tão limitante que impede o primeiro passo. O passo que, ironicamente, exige valores pequenos, não grandes. O quarto hábito que tirou milhares da pobreza é justamente este: investir pouco, mas investir sempre, aplicando a técnica da micro-riqueza. A dor começa quando você olha para o seu salário e pensa: com o que eu ganho, não dá para investir. Esse pensamento cria paralisia. Faz você acreditar que sua renda é a sentença que define seu futuro. Mas a verdade é exatamente o contrário. Quem ganha pouco precisa investir mais cedo, não mais tarde. Não por pressão, mas por estratégia. A construção de riqueza não depende do tamanho da semente, mas da consistência do plantio. E é aqui que tudo começa a mudar. A técnica da micro-riqueza funciona porque ela elimina o peso psicológico de preciso investir muito e substitui por preciso investir sempre. Você tira o foco do valor e coloca no hábito. E quando o hábito se torna parte da sua identidade financeira, o patrimônio cresce, mesmo que devagar no início. É assim que milhares de pessoas com renda baixa conseguiram construir os primeiros 10 mil reais, depois 50 mil reais, depois 100 mil reais. Não foi com grandes aportes. Foi com constância, disciplina e uma estratégia de longo prazo. A long-term strategy que quase ninguém pratica. A ação começa apresentando algo que o sistema financeiro nunca te ensinou: microinvestimentos. Valores pequenos, acessíveis, que qualquer pessoa pode aplicar. 10 reais, 20 reais, 50 reais. Você não precisa de 100 nem de 1000. Você precisa de hábito.
Porque quando você está investing with little money, o que transforma sua vida não é o valor do mês. É o número de meses que você permanece investindo. É a soma invisível da repetição. É a força silenciosa dos juros compostos. Os juros compostos são o motor da micro-riqueza. Eles multiplicam mesmo quando você investe pouco. E quanto mais tempo você permanece, maior o efeito multiplicador. Por isso, investir pouco todos os meses é muito mais poderoso do que investir muito de vez em quando. Imagine aplicar um pequeno valor mensalmente durante anos. No início parece quase nada, mas ao longo do tempo, esse quase nada se transforma em um ciclo. Aporte plus tempo plus juros, o patrimônio. Essa equação é a base da Financial Freedom, porque ela coloca o dinheiro para trabalhar por você. E aqui está a verdade que poucos aceitam. Riqueza não nasce de valores grandes. Riqueza nasce da consistência, da repetição, da decisão diária de colocar um pouco a mais no seu futuro e um pouco a menos nos seus impulsos. É uma construção gradual, não um salto repentino. Quem tenta enriquecer rápido se frustra. Quem enriquece devagar prospera. Não porque é mais fácil, mas porque é mais seguro, sustentável e emocionalmente saudável. Quando você adota a técnica da micro-riqueza, algo muda dentro de você. Você começa a enxergar cada pequeno valor como uma semente. De repente, aquele dinheiro que antes era gasto sem reflexão passa a ter propósito. Seus impulsos diminuem porque você entende o custo real de cada escolha. Sua autoestima aumenta porque você percebe que é capaz de construir. Você sente o efeito psicológico da evolução financeira. E essa sensação é viciante, no melhor sentido possível. Ao longo dos meses, você percebe que não está apenas poupando, está criando uma base, uma proteção, um sistema, uma estrutura que impede que você volte a quebrar. Sua renda continua a mesma, mas sua inteligência financeira aumenta, sua maturidade aumenta, sua percepção de futuro aumenta. E quando isso acontece, você passa a ser dono da sua rota financeira, não um passageiro. E quando essa consistência se mantém, inevitavelmente seu patrimônio cresce. Cresce devagar, depois cresce mais rápido, até chegar num ponto em que você percebe: a pobreza não era destino, era hábito. E agora você o substituiu por outro. Com esse quarto hábito instalado, você está preparado para avançar para o quinto, aquele que elimina o maior ladrão invisível do seu dinheiro. Os vazamentos diários que você nem percebe. O quinto hábito que tirou milhares de pessoas da pobreza não tem nada a ver com ganhar mais, trabalhar mais ou fazer renda extra. Ele começa no ponto mais ignorado da vida financeira. Os vazamentos invisíveis, aqueles pequenos gastos que parecem inofensivos, mas que silenciosamente drenam sua capacidade de construir patrimônio. Esse hábito é o que separa quem tenta economizar de quem realmente transforma a própria vida. Porque por mais que você tente juntar dinheiro, não adianta encher um balde furado. A dor é clara e cruel. Você trabalha, recebe, paga contas, tenta guardar algo, mas o dinheiro nunca sobra, nunca cresce, nunca se acumula. E então surge a sensação de que a vida inteira será assim. Mas o que quase ninguém percebe é que o problema não está no salário, mas no microdesperdício diário, aquele café que não parece nada, aquela entrega de comida que você pede só hoje, aquela tarifa automática que você nem lembra mais para que serve, aquela compra pequena que parece irrelevante. Sozinhos, são pequenos. Juntos, formam uma força devastadora. Eles consomem silenciosamente sua chance de ascender. A ação neste hábito é extremamente prática. Rastrear cada centavo que sai do seu bolso durante alguns dias, não para se culpar, mas para ganhar consciência. É o exercício mais poderoso e, ao mesmo tempo, o mais evitado.
Porque quando você vê a verdade no papel, fica impossível continuar se enganando. Você começa a perceber que não está perdendo dinheiro em grandes decisões. Está perdendo nos detalhes, nos reflexos automáticos, nas escolhas que você nem registra mentalmente. E esse mapeamento desperta um choque. A maioria das pessoas não está presa à pobreza porque ganha pouco, mas porque está vazando dinheiro o tempo todo sem perceber. Quando você rastreia esses vazamentos, a solução se torna clara. Cortar de forma inteligente, não emocional. É aqui que muitas pessoas erram. Elas tentam cortar tudo de uma vez, vivem uma restrição agressiva e depois desistem. Mas o corte inteligente é estratégico, não emocional. Ele identifica o que não faz diferença real na sua vida e elimina sem dor. Você tira aquilo que não constrói nada, que não agrega valor, que não melhora seu bem-estar e que não tem impacto na sua felicidade de longo prazo. Cortar o que é supérfluo não é se punir. É libertar o dinheiro que está preso em hábitos sem sentido. E quando esse corte acontece, você descobre algo poderoso. A maior parte do dinheiro que te afastava da riqueza estava escapando por escolhas automáticas, não conscientes. São decisões feitas por hábito, não por prioridade. São gastos que você aceita porque sempre foi assim, sem perceber que eles impedem sua própria evolução. E aqui entra o ponto mais transformador deste hábito. Você começa a reorganizar suas priorities. Você deixa de pagar pelo que não importa e passa a direcionar para o que realmente muda sua vida. Essa mudança não é apenas financeira, ela é psicológica. Você deixa de ser alguém que reage ao dinheiro e se torna alguém que controla o dinheiro. Esse é o início da transformation. É nesse momento que você percebe que nunca faltou dinheiro, faltou direção. Ao eliminar os vazamentos invisíveis, você cria um espaço, uma margem, uma folga que antes não existia. E essa folga é justamente o que permite investir, quitar dívidas, construir reserva e aplicar a técnica da micro-riqueza com muito mais força. O corte inteligente não é sobre viver menos, é sobre viver melhor. É sobre trocar impulsos por construção. É sobre escolher o que faz sentido para o seu futuro e abrir mão do que te prende ao passado. E quando você realoca cada centavo liberado para um objetivo concreto, seja investimento, reserva, educação ou quitação de dívidas, você muda a trajetória inteira da sua vida financeira. Não é exagero. Muitas pessoas saíram da pobreza praticando apenas este hábito de maneira consistente. Esse é o hábito que constrói a base, o que impede retrocessos, o que transforma cada ação em avanço. E principalmente o hábito que te prepara para o próximo passo. Usar o dinheiro economizado para acelerar seu crescimento financeiro ao invés de repetir velhos padrões. O sexto hábito que tirou milhares de pessoas da pobreza não foi um aumento de salário, nem um golpe de sorte, nem a oportunidade perfeita aparecendo do nada. O que transformou a vida dessas pessoas foi entender que depender de uma única fonte de renda é o maior risco financeiro que alguém pode assumir. E esse risco se torna ainda maior quando a renda é baixa. O problema nunca foi ganhar pouco, mas sim depender somente do pouco que entra. É aqui que nasce a necessidade e a possibilidade de criar renda extra. Mesmo quando parece que não existe mais espaço na rotina, a dor é gigante e universal. A sensação de que não tem como fazer renda extra porque não sobra tempo. Essa crença paralisa muita gente, principalmente quem trabalha muito, quem tem filhos, quem vive numa correria que não dá trégua. Mas a verdade é que a renda extra que muda vidas não nasce de longas horas disponíveis. Nasce de estratégia, de ação direcionada e principalmente de usar o que você já tem, mesmo que em pequenas doses. A ação que você vai aprender aqui é o sistema dos 3 caminhos, um modelo simples, realista e comprovado,
que milhares de pessoas aplicaram mesmo com a agenda lotada. Esses 3 caminhos não exigem talento extraordinário, nem equipamentos caros, nem mudar a vida inteira. Eles exigem algo que você já possui: pequenas fatias de tempo, disposição para aprender e a decisão de crescer. Esse sistema é baseado em 3 pilares práticos: habilidades ocultas, serviços simples e microtarefas recorrentes. O primeiro caminho são as habilidades ocultas, coisas que você sabe fazer e nem percebe que outras pessoas pagariam para ter. Pode ser organizar documentos, revisar textos, montar planilhas simples, editar vídeos curtos, criar posts básicos, fazer artes no celular, ensinar algo que você domina. Habilidade não é diploma. Habilidade é utilidade. Basta que sua habilidade resolva um problema de alguém. E quando você começa a enxergar seu conhecimento como uma ferramenta, não como algo comum, você desbloqueia uma fonte de renda que já estava dentro de você. O segundo caminho são os serviços simples, aqueles que qualquer pessoa pode oferecer sem precisar de experiência ou estudo formal. Montagem de móveis pequenos, limpeza expressa, jardinagem, lava rápido portátil, entrega de compras, digitação, organização de armários, passar roupas, cuidar de animais. Serviços simples sempre têm demanda, porque resolvem necessidades reais de quem não tem tempo. E ao contrário do que muitos pensam, esses serviços são os que mais geram retorno rápido. 1 hora de trabalho pode virar um aporte no mesmo dia, fortalecendo sua sensação de progresso financeiro e alimentando seu personal growth. O terceiro caminho são as microtarefas recorrentes, pequenas atividades que você pode fazer de forma rápida, acumulando pagamentos menores que somados viram aportes mensais. Pode ser responder pesquisas remuneradas, revisar legendas, fazer microtraduções, testar aplicativos, cadastrar informações em plataformas, criar pequenos conteúdos. Essas tarefas são perfeitas para quem não tem tempo, porque podem ser feitas em intervalos curtos, no transporte, no horário de almoço, antes de dormir. Elas não exigem força física, apenas constância. A solução que esse sistema proporciona é simples e poderosa: aumentar seus aportes sem depender do salário, criando uma aceleração financeira que muda sua velocidade de crescimento. Mesmo pequenos valores vindos desses 3 caminhos fazem uma diferença gigantesca quando somados aos juros compostos, formando uma dupla imbatível: renda extra, plus, investimento constante. É esse conjunto que coloca você no grupo que enriquece, enquanto a maioria repete: um dia eu faço. A justificativa é inevitável e inegociável. Quem depende de uma única fonte de renda vive vulnerável. Não importa o quanto você se esforce, o quanto você trabalhe, o quanto você seja dedicado, um único fluxo nunca será suficiente para construir liberdade financeira. Mas quando você ativa uma segunda e até uma terceira fonte, algo extraordinário acontece. Você sai da sobrevivência e entra na construção. Você deixa de reagir e passa a criar. Você abandona a lógica de escassez e acessa a lógica da expansão. Esse é o hábito que transforma não apenas sua renda, mas sua identidade. Agora que você entendeu o poder de criar novas entradas de dinheiro, o próximo passo é ativar o hábito que realmente multiplica essas entradas. O 7º hábito: dominar o poder dos juros compostos e transformar constância em patrimônio real. O 7º hábito: blindagem mental. Romper com um ambiente que te mantém pobre. Existe um ponto na jornada financeira que separa de forma brutal quem consegue mudar de vida de quem permanece preso no mesmo ciclo por anos. Esse ponto não tem a ver com salário, investimento, planilha ou renda extra. Ele tem a ver com o ambiente, com as pessoas que você ouve, com as conversas que você tem, com os exemplos que você segue, com o ar mental que você respira todos os dias.
E é por isso que o sétimo hábito que tirou milhares de pessoas da pobreza é a blindagem mental. A habilidade de romper com um ambiente que te mantém pequeno, limitado e preso à escassez. A dor começa quando você percebe que muitas das crenças que governam sua vida financeira não nasceram em você. Elas foram herdadas, absorvidas, copiadas, repetidas. Vieram da família, dos colegas, dos vizinhos, do trabalho, da cultura à sua volta. Dinheiro é difícil, dinheiro é sujo, ricos são arrogantes, investir é arriscado, pobre só se ferra. Isso não é pra gente, melhor não tentar para não se frustrar. Essas frases parecem inocentes, mas carregam a programação emocional que silenciosamente te mantém longe da liberdade financeira. Você cresce acreditando que sua realidade é fixa, quando na verdade ela foi aprendida. E é aqui que surge a parte mais dolorosa. A convivência constante com um toxic environment, um ambiente que reforça medo, insegurança, comparação e falta. Pessoas que zombam de quem tenta melhorar, que desmotivam quem começa, que criticam quem cresce, que ironizam quem estuda, que desencorajam quem quer investir. Não porque maldizem você, mas porque têm medo do próprio fracasso. E por isso, tentam manter todo mundo no mesmo nível. Quem vive nesse ambiente não percebe que está respirando escassez o dia inteiro, absorvendo padrões que moldam suas decisões, seus hábitos e seus limites. A pobreza, muitas vezes, não está no bolso, está no som que ecoa na sua mente. A ação deste hábito é identificar as crenças herdadas e os ambientes tóxicos que moldaram sua visão sobre dinheiro. É olhar para seu redor e se perguntar: quem eu estou copiando? Quem eu estou ouvindo? Que tipo de mentalidade eu estou reforçando? Que tipo de conversa domina o meu dia? Você vai descobrir que muito do que você acredita sobre dinheiro nunca foi seu. E ao enxergar isso, você recupera algo que talvez nem percebesse que perdeu: a liberdade de escolher novas referências. A solução é adotar referências de abundância, modelos reais de sucesso, pessoas que já chegaram onde você quer chegar, ou pelo menos caminham na mesma direção. Quando você começa a conviver, mesmo que virtualmente, com pessoas que falam de crescimento, de disciplina, de planejamento, de investimento, algo muda dentro de você. Você começa a expandir, começa a acreditar, começa a perceber que as possibilidades são maiores do que imaginava. Você passa a desenvolver um wealth mindset, uma mentalidade de riqueza que não tem a ver com luxo, mas com construção, visão e responsabilidade. Blindagem mental não é se isolar, é filtrar. É escolher com consciência o que entra na sua cabeça. É aprender a diferenciar conselhos que te protegem de conselhos que te paralisam. É perceber que nem todo mundo que te ama sabe te orientar. E que nem todo mundo que ri de você está errado, mas a maioria está presa. Blindagem mental é decidir que você não vai copiar comportamentos que te mantêm pobre. É decidir criar uma nova referência interna, mesmo que ninguém ao seu redor entenda. A justificativa por trás deste hábito é evidente. Você copia o comportamento das pessoas à sua volta, para o bem ou para o mal. Se você convive com quem desperdiça, você desperdiça. Se você convive com quem reclama, você reclama. Se você convive com quem desistiu, você desiste. Mas se você convive com quem constrói, você constrói. Se você convive com quem cresce, você cresce. Se você se aproxima de quem tem visão, disciplina e direção, você inevitavelmente se torna alguém assim. Porque o ambiente molda a identidade, e a identidade molda o destino financeiro. Quando esse hábito se instala, sua transformação acelera. Você deixa de seguir o fluxo da escassez e passa a seguir o fluxo da construção.
De repente, seus objetivos começam a parecer possíveis. Suas ações começam a se alinhar com seu futuro e você para de lutar contra si mesmo, porque agora sua mente trabalha a seu favor, não contra você. Com a blindagem mental ativada, você está pronto para o último hábito, aquele que amarra todos os anteriores e transforma conhecimento em prática diária. O hábito da execução contínua, o movimento que transforma a intenção em patrimônio real. Final transformador. O convite à virada, ativando os 7 hábitos por 7 dias. Chegando até aqui, você já percebeu uma verdade incômoda. O conhecimento nunca foi o problema. Você não está preso porque não sabe o que precisa fazer. Você está preso porque ainda não traduziu o conhecimento em comportamento. Essa é a dor central que impede milhares de pessoas de alcançar financial freedom. Saber o caminho, mas continuar parado na largada. A distância entre pobreza e prosperidade não é medida em dinheiro, é medida em ação. E é exatamente por isso que este final não é só um encerramento, é um convite, um chamado para a virada que tantas pessoas adiam, às vezes pela vida inteira. Depois de conhecer os 7 hábitos que tiraram milhares da pobreza, é natural sentir clareza. Mas clareza sem ação vira frustração. Motivação sem disciplina vira arrependimento. Estratégia sem prática vira teoria morta. A transformação real começa quando você decide que hoje é o dia em que você para de colecionar informações e começa a colecionar resultados. O passo mais poderoso que você pode dar agora não exige dinheiro, tempo extra ou ferramentas especiais. Ele exige apenas decisão. Por isso, este final é um pacto, 7 dias para ativar os 7 hábitos. Não é um desafio complicado, não é um esforço gigante, não é um sacrifício extremo. É um movimento curto, direto e profundamente transformador. 7 dias aplicando diariamente cada um dos hábitos que você aprendeu. Não para mudar sua vida inteira em uma semana, mas para mudar sua identidade financeira. A identidade é o que sustenta a disciplina, e a disciplina é o que constrói patrimônio. É nos primeiros dias que nasce a força que sustenta o restante da jornada. Durante esses 7 dias, você vai praticar practical actions, que criam microvitórias psicológicas, e microvitórias constroem consistência. Você vai mapear seus gastos sem justificar nada. Vai separar um valor simbólico para investir, mesmo que seja ínfimo. Vai eliminar um vazamento financeiro imediato. Vai fazer uma micro-renda extra usando um dos 3 caminhos. Vai observar seu ambiente e decidir quais vozes você não escuta mais. Vai substituir um impulso por uma decisão racional. Vai repetir o movimento até seu cérebro entender que você está criando uma nova rota. Não é sobre perfeição, é sobre ativação. A justificativa é simples e inegociável. Não é o conhecimento que muda destinos, é o comportamento. E comportamento só nasce com repetição, com treino, com prática, com movimento. Você não precisa se transformar em uma nova pessoa hoje, mas precisa agir como alguém que está se tornando ela. E isso acontece através de pequenas repetições diárias, alinhadas com o futuro que você quer construir. Uma vida de abundância nasce de uma semana de decisão. E uma semana de decisão nasce de um único sim. Agora é o momento de escolher. Você fecha este vídeo como mais um espectador ou como alguém que iniciou uma virada. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já sabe a resposta. Então, antes de continuar sua rotina, faça 3 coisas agora. 3 compromissos que selam sua mudança. Comente aqui embaixo, eu vou ativar os 7 hábitos, porque quando você declara, você se envolve. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa desse despertar tanto quanto você, porque transformação compartilhada dobra de força. E se inscreva no canal, porque essa jornada não é de um vídeo.
é de construção contínua, de expansão mental, de disciplina e de crescimento que você não precisa mais enfrentar sozinho. Sua virada financeira não depende de sorte, depende do que você faz nos próximos 7 dias. E tudo o que você precisa já está nas suas mãos. Agora é com você.